Rapaze, professora Bruna Oliveira de História, e o nosso tema de agora é a resistência para resistir para existir, a luta indígena no Brasil. Mas antes de nós falarmos da luta indígena no Brasil, vamos voltar um pouquinho lá atrás e vamos voltar especificamente ao ano de 1500. Bom, é importante que nós saibamos que quando o Brasil foi invadido, porque já havia os indígenas aqui, por isso falamos que se você aprendeu na escola que o Brasil foi descoberto, sinto muito em informar, não pode se descobrir uma coisa que já está habitada. E a terra já estava habitada, os índios já estavam aqui, ok? Então, assim, lá em 1500 nós começamos a ter um movimento de escravização do indígena, né, do índio. E aí, nesse movimento de escravização e tudo mais, nós temos ali duas figuras que são muito importantes, embora não sejam do mesmo período, e casem as ideias, é o seguinte, ó, que é o Bartolomé de las Casas, que é um frade, aliás, espanhol, perdão, e ele diz o seguinte: a escravidão indígena não pode continuar a acontecer porque o índio tem alma, uma alma primitiva, mas ele tem que ser salvo. E essa alma primitiva, para ser salva, precisa ser catequizada. Então, começa aí o período de catequização. E a justificativa dele, que para os índios não poderiam ser escravizados, os negros poderiam e deveriam continuar a ser escravizados. Por quê? Porque Arthur de Gobineau, um teórico, falou o seguinte, olha, o negro ele nasceu para servir, pois a parte inferior do crânio dele é muito pequena, então a parte inferior do crânio, segundo ele dizia lá nos estudos que a gente tem que pensar, que a medicina não era tão evoluída enquanto é hoje, então os estudos eram feitos ali meio tudo que no achismo de quem, sei lá, pudesse explicar melhor a sua teoria, diferentemente de hoje que nós temos que comprovar as coisas de fato, né, para que elas consigam aí ter continuidade. O Arthur de Gobineau, ele disse, olha, o negro nasceu para servir porque, além de não ter alma, ele não tem a parte do cérebro que é responsável por se impor, né? Ou seja, ele nasceu para ser subserviente, ele tem que ser escravizado, porque o negro, além de tudo, não tem alma, entende isso? E aí, dito isso, feito esse contexto histórico, que é muito importante, nós vamos partir para a violência, né, que houve com a cultura indígena, com o povo indígena. Então, primeiramente, dentro da história, né, a gente fala aí, a gente estuda duas fontes, que são as fontes escritas e as fontes não escritas. Aqui é uma fonte escrita, que eu vou me basear para poder explicar os conteúdos para vocês. Essa imagem que nós chamamos de iconografia é uma representação aí, um desenho, aliás, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, com certeza vocês já viram em livros didáticos e tudo mais, mas prestem atenção nessa arte reproduzida no giz. Além de ser linda, ela traz toda uma questão de refletirmos. De fato, foi assim que ocorreu? O índio aceitou tão pacificamente ser catequizado? Olha só, isso é uma visão que foi construída. Nós estamos falando aqui da visão de um homem imponente e o índio subserviente. O índio quase como pedindo, implorando para ser catequizado. E isso não aconteceu, muitíssimo pelo contrário. Muitos índios fizeram as suas revoltas, tem a Guerra dos Tamoios, inclusive. Então, assim, nós temos um movimento de resistência do povo indígena desde o primeiro momento. Mas a suplantação cultural era mais importante. E o que é suplantação? Essa palavra que parece tão difícil. Suplantar é basicamente, você chega, e aí você chega para a pessoa, por exemplo, ela é cristã. Você vai chegar e falar assim, olha, hoje você não é mais cristã, agora você vai ser espírita. É você chegar e tirar dessa pessoa a autonomia de escolha que ela tem sobre a própria vida, por exemplo. Então, o índio, ele não pediu para ser catequizado, muito pelo contrário. O índio, o indígena, ele tinha uma relação com a natureza de muito respeito. Ele nunca tirava da natureza mais do que o necessário para poder sobreviver. Nunca,
nunca desmataram como nós fazemos com tanta maestria, né? Nos dias de hoje, nós não podemos, de maneira nenhuma, ir fazendo uma correlação muito importante, porque ele falar de demarcação de terras. Pessoal, o Amazonas está pegando fogo, o Pantanal está em chamas, e nós estamos falando estou falando desse lugar especificamente, desses lugares, porque é lá que estão os indígenas, certo? A demarcação indígena. O que é demarcação de terras? É conceder a essas pessoas o direito à terra que já era delas, mas que lhes foi tirado. E aí nós temos então, olha, vamos colocar essas pessoas aqui e tal, demarcar como uma forma de reparação. Uma reparação muito duvidosa, né? Porque é uma reparação de um órgão, por exemplo, nós temos aqui a FUNAI, que é a fundação que é responsável pela segurança e fiscalização da segurança do povo indígena no Brasil. E isso não acontece. A FUNAI foi criada em 1967. E aí, com certeza, vai ter alguém que vai falar, tá vendo? Isso foi no tempo da ditadura. E como a ditadura pode não ser boa? Vejam bem, Getúlio Vargas também criou a CLT, o que não fez dele uma figura menos contraditória e menos autoritária. Muitíssimo pelo contrário. E a mesma coisa vai acontecer. A ditadura ela queria dar um ar de normalidade, um ar de que todo mundo tinha ali os direitos iguais e e estabelecidos iguais e todo mundo estava sendo respeitado. Então essa falsa ilusão de segurança, essa falsa ilusão de que está tudo indo muito bem, começa com a questão da criação da FUNAI. Só que o mais devastador disso tudo é que a nossa população indígena ela é extremamente reduzida perto do que já foi. Aliás, é uma das coisas que deveria nos espantar muitíssimo é que nós estamos falando de um momento em que há carros que são chamados de carros-tanque para poder exterminar os indígenas no Amazonas, Pantanal e por aí vai. Então nós estamos falando de uma luta, né, para sobreviver, que é uma coisa quase impensável, tipo assim, é um dia atrás do outro, você não sabe se você vai acordar e no dia seguinte você vai ter direito à sua terra. Então nós estamos falando aqui, olha, do extermínio da população indígena com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. A catequização, ela é uma agressão, né? Ela é mais do que uma agressão, ela é uma violência, agressão é violência mesmo. Ela é uma violência ao que o povo indígena merece, porque o povo indígena merece respeito, certo? E isso é uma violência por quê? Porque ela fere diretamente, tipo, dane-se, está morrendo índio, enquanto está morrendo índio está tudo bem. E não é assim que funciona, muitíssimo pelo contrário. São vidas, são pessoas que estavam aqui muito antes da chegada dos portugueses, pessoas que tinham, como eu disse já, uma relação muito estabelecida de respeito com a natureza. Respeito esse que nós não demonstramos. Então, assim, o índio hoje, o indígena, né, que é o ascendente do índio, ele luta veementemente para continuar existindo. Então, por isso que o tema é resistir para existir. Nós não temos acesso a nós aqui, enfim, nas grandes metrópoles, não temos acesso à população indígena. Algumas tribos conseguiram ficar conservadas, no caso, no sentido de ter as suas ideias preservadas, no sentido de estarem ali e está tudo certo. Por outro lado, isso não vai acontecer de maneira, digamos, satisfatória ao longo do tempo, certo? Então, assim, falamos aqui sobre a suplantação cultural. A luta para continuar existindo no Brasil de hoje, ela é gigantesca, porque a demarcação de terras, por exemplo, o povo fala que demarcar terra é besteira. Ah, não pode, é feio. E quando eu falo o povo, eu estou falando das pessoas em geral, inclusive dentro da nossa democracia representativa, quem está lá no poder, que deveria zelar pela segurança, pela vida do povo indígena, que ao contrário disso, deixa tudo rolar da forma que melhor lhe provém. Bom, então, nosso bate-papo de hoje
foi sobre o extermínio da população indígena no Brasil, sobre a agressão que significou a catequização, porque você tira todos os costumes que o índio já estava habituado, as crenças, e você impõe uma imagem e você impõe uma religião. Você impõe sobre aquela pessoa o fado de ser exatamente aquilo que você precisa que ela seja. Você, no caso aqui, pensando nessa visão eurocêntrica, pensando na visão da catequização. Falamos sobre a catequização como resposta aos extermínios dos indígenas, suplantação cultural, sobre a criação da FUNAI e sobre a importância que os índios têm, e mais do que têm, sobre a forma como eles lutam veementemente, simplesmente, para continuar existindo. Bom, eu sugiro que vocês tirem uma foto da lousa para que vocês possam tirar suas dúvidas de onde vocês estiverem. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tamo junto, é nóis!